pensar com vocês sobre esse capítulo de Romanos 9, 19 a 29, que fala sobre a questão, mais uma questão que Paulo está respondendo, mais uma pergunta que Paulo está respondendo, e Paulo vai falar sobre a questão do oleiro e do barro. Permita-me contar para você uma pequena experiência que eu tive. Quando eu era pequeno, eu confesso para vocês que eu tinha poucos recursos financeiros, meus pais não tinham condição de me comprar brinquedos caros, e eu confesso para vocês que eu ficava, assim, às vezes, vislumbrado com alguns tipos de brinquedos, mas não tinha condições, o que meu pai recebia era só para sobreviver mesmo. E eu então desenvolvi, eu não sabia, mas eu desenvolvi assim, uma técnica para construir os meus próprios brinquedos. Eu realmente disse o seguinte para mim mesmo: se eu não posso comprar, então eu mesmo vou construir os meus brinquedos. E eu comecei a desenvolver algumas técnicas para isso, comecei a criar alguns métodos para construir os meus brinquedos. E eu construía, gente. E eu percebi que eu tinha talento para coisa, sabe? Aí eu fazia caminhãozinho, fazia avião, fazia carro, e eu caprichava nas miniaturas que eu fazia. E o resultado é que a minha casa era sempre cheia de meninos. Eles gostavam de ver as minhas miniaturas, não é? E eu fazia com muito gosto mesmo. E aquilo que dava na cabeça para fazer, eu fazia. Não é? Eu fazia aviãozinho que rodava a hélice, helicóptero, eu fazia tudo isso. Só que tinha uma coisa, né? Quando nós íamos brincar, os amigos vinham para casa para brincar, aquela miniatura que eu demorei semanas para fazer, eu me empolgava na brincadeira e eu destruía a miniatura na brincadeira. Aí os meus amigos ficavam todos eles assim: como que você teve coragem? Como assim? Você demorou a fazer, você caprichou. E como é que você pode destruir esse caminhãozinho aí? Eu fazia algumas coisas diferentes, mas eu destruía. E depois eu fazia de novo. Mas eu vivia destruindo as minhas miniaturas. E aí quando eles iam falar para mim, por que eu fiz isso, que eu não devia ter feito isso, eu olhava para eles e falava para eles assim: de quem é mesmo a miniatura? É sua, então eu faço o que eu quero. Se eu quiser destruir, eu destruo, a miniatura é minha. Eu estou certo? É minha. Ah, mas dá muito trabalho. Mas quem é que teve trabalho mesmo? Então eu vou destruir, e destruía mesmo, e fazia de novo, e destruía, e fazia de novo, e destruía. E era assim foi assim a minha infância. Foi assim a minha infância. Por que eu estou falando isso para você? Porque é mais ou menos isso que nós vamos ver aqui hoje nesse texto. Quando Paulo fala sobre essa questão de Deus, como oleiro, nos construir. Nós somos construções de Deus. Nós somos miniaturas de Deus. Deus nos fez. Deus criou todas as coisas. Entende? Os irmãos vão se lembrar que Paulo está respondendo algumas perguntas que alguns que leram o capítulo 8, que naquela época ainda não tinha capítulo, mas pelo menos leram as argumentações de Paulo. Paulo disse sobre a questão da eleição, que aqueles que chamou, a estes predestinou, aos que predestinou, a esses justificou. Então alguns poderiam objetar e perguntar para Paulo: então Deus, de alguma forma, ele falhou, porque nem todos creram. Aí Paulo diz: não, porque existe um Israel espiritual, existe um Israel nacional, mas também existe um Israel espiritual. Então é esse Israel que é a prova viva de que Deus não falhou. Não, então tudo bem, se Deus não falhou, ele foi injusto. Porque, como assim? Ele elegeu uns, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão sobre o que levou Deus a promover essa eleição, não é o objeto da discussão aqui agora, porque a eleição é bíblica, está na Bíblia. Então alguns diziam assim: então tá bom, se Deus elegeu uns e não outros, ele é injusto. Paulo diz: não, ele não é injusto, porque na verdade ele não tem a menor obrigação de ter misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós porque ele quer ter.
Ele quer ter misericórdia daqueles que ele quer ter misericórdia. E ele vai se compadecer daqueles que ele quiser se compadecer. Deus não é injusto, porque na verdade todos nós, e eu já falei isso e vou repetir, somos devedores, somos pecadores, somos maus. E nós merecíamos a condenação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos salvou. Então Deus não é injusto por manifestar a sua misericórdia a alguns. Aí surge uma terceira pergunta. Então, tá joia, Paulo. Deus não falhou, Deus não é injusto, então por que ele se queixa? Por que, se existem algumas pessoas que não creem nele, ele se queixa, sendo que a sua argumentação diz que esses que não creem nele, na verdade, é porque não foram eleitos por ele? Então por que ele se queixa daqueles que o rejeitam? É isso que está aqui no versículo 1. Olha só. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? A pessoa que possivelmente faria essa pergunta para Paulo, está dizendo o seguinte: se tanto aqueles que foram eleitos, como aqueles que não foram eleitos, estão cumprindo esse objetivo de Deus, porque Deus assim o quis, por que ele ainda se queixa na palavra? Por que há, da parte de Deus, alguns questionamentos das pessoas lhe virarem as costas? Aí Paulo vai responder no versículo 20, ele vai apresentar, a partir do versículo 20, ele vai apresentar algumas respostas para essa indagação especificamente. Ele já havia apresentado respostas para as outras indagações. Agora ele vai apresentar pelo menos 3 respostas para essa indagação. E a primeira resposta que ele vai apresentar é essa: quem somos nós para discutirmos com Deus? Quem somos nós? Está lá nos versículos 19 a 21. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada, que no caso somos nós, dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, preste atenção, poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo está dizendo: quem somos nós para discutirmos com Deus sobre aquilo que ele faz ou não faz? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: a Bíblia, tem horas, ela é assustadora. Às vezes eu me assusto com a Bíblia. Eu me assusto. Há um teólogo famoso que disse o seguinte: esse é um texto que, com certeza, Paulo não devia ter escrito. Ele chegou a essa loucura de argumentar isso, porque nós sabemos que tudo que está escrito na palavra de Deus é inspirado por Deus. Mas o teólogo se assustou tanto com esse texto que ele diz: esse é um texto que Paulo não devia ter escrito, porque é um texto complicado, um texto complexo. E quer saber de uma coisa? A Bíblia é assim mesmo. A Bíblia, ela tem questões muito difíceis para que nós possamos entender. E sabe por que nós temos dificuldade de entender? Porque nós não temos acesso a uma questão crucial. Ninguém tem. Pode ser PhD nisso, PhD naquilo, doutor em divindade, mestre nisso, mestre naquilo. Existem pessoas aí que são pós-doutorando em divindade, pode ter todo o conhecimento teológico do mundo, mas existe uma área que ninguém tem acesso. E sabe qual é? É a mente de Deus. Ninguém tem acesso à mente de Deus. Ninguém pode entrar na mente de Deus e entender o porquê de Deus fazer isso ou fazer aquilo. Ninguém pode. Quais são as razões que levaram Deus a agir dessa maneira? Quais são as razões que levaram Deus a permitir que determinadas coisas que acontecem não estejam dentro do nosso campo de compreensão? Porque nós somos muito pequenos e muito limitados para entender a grandeza da soberania de Deus. Somos pequenos demais. Lembra quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos e ele chegou diante de Pedro?
e foi lavar os pés de Pedro, e Pedro diz, de maneira nenhuma tu me lavarás os pés. Pedro olhou para aquela cena e ele ficou confuso. Como assim? O meu mestre, o meu rabi, lavar os meus pés? Porque isso era um sinal de humilhação. E aí Pedro disse assim, de maneira nenhuma me lavarás os pés. E aí Jesus disse assim, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse assim, então não lave só os pés, lave tudo. Foi isso que Pedro falou. Então tem que lavar é tudo. Aí Jesus disse uma coisa para Pedro que não sai do meu coração. O que eu faço, não o compreenderás agora, mas o compreenderás depois. Existem muitas coisas que acontecem no mundo, e é justamente pela falta de compreensão dessas coisas que acontecem, que muitos ateus lançam mão disso para nos atacar e dizer que nossa fé é insana, que nós somos alienados, que nós somos isso, que nós somos aquilo. É justamente por eles tentarem, de alguma forma, cavar nesse terreno que ninguém tem condição de cavar. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Escute, se Deus, Ele criou vasos para honra, e Ele, embora Ele não tenha criado vasos para desonra, porque essa doutrina não é bíblica, Deus criou alguns para salvação e criou outros para condenação, essa doutrina não é bíblica. Mas, de uma certa forma, escute, todos nós inicialmente éramos vasos para ira, até que Deus nos tornou vasos para honra. Então, os vasos de ira que existem, Deus permitiu que eles existissem, e eles continuam existindo, por razões que só Ele sabe. Cabe a nós crer e confiar, louvá-lo e glorificá-lo, por sermos vasos para honra. Entende? Porque se nós começarmos a tentar entender o porquê de muitas coisas na palavra de Deus, nós vamos cair no erro desses interlocutores imaginários de Paulo. Por que Deus então se queixa? Por que Deus não faz isso com aquela pessoa? Por que Deus age na vida de uma pessoa de um jeito e na vida da outra pessoa Ele não age da mesma forma? Por que Deus ouve as orações da igreja e às vezes Ele cura alguém que está enfermo, mas Deus muitas vezes não ouve as orações da igreja e Ele deixa um irmão enfermo morrer? Porque Deus permite que um irmão receba uma determinada bênção da parte dele, mas outro irmão que tem orado há muito tempo não recebe a mesma bênção ou aquilo que tanto espera? São perguntas que costumeiramente vêm ao nosso coração, sim ou não? Vem. E aí nós ficamos sem resposta. E é aí que entra a questão de sermos selados com o Espírito Santo, porque só o selo do Espírito Santo em nós, para nos fazer perseverar em seguir ao Senhor, mesmo não tendo as respostas que nós queremos. Porque eu confesso para vocês que às vezes, irmãos, acontece isso comigo, e eu sei que acontece com você também, querido. Às vezes Deus parece que está em silêncio. Às vezes Deus parece que não fala nada. Às vezes Deus parece que está deixando o circo pegar fogo. E você começa a questionar, e começa a pensar, por quê? Mas eu tenho sido tão diligente, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo, eu tenho sido tão fiel, eu tenho feito tanta coisa. Lembre-se, você não passa de um mero barro nas mãos de um imenso oleiro. É isso que nós temos que entender. Então, Deus vai nos construir do jeito que Ele quiser nos construir. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu olhe para o lado, olhe para o outro, e me assuste com as coisas que eu vejo acontecendo, mesmo que eu pareça muitas vezes estar num vale escuro, sombrio da minha vida, e eu fale, peço, e oro, e converso com Deus, e parece que Deus não está dando a mínima para a minha situação. Irmãos, isso vai gerando no nosso coração
um extremo que, se eu não tiver cuidado, eu saio da igreja. É por isso que muitas pessoas, às vezes, saem da igreja. Então, não é melhor nós nos recolhermos, não é? A nossa insignificância diante de Deus, e nós dizermos assim para Deus: Senhor, eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Mas eu quero que tu saibas de uma coisa: entendendo ou não entendendo, compreendendo ou não compreendendo, com medo, inseguro, confuso, do jeito que eu estou, eu vou prosseguir. É isso que nós estamos vendo aqui. A primeira resposta que Paulo vai dar: quem somos nós para discutirmos com Deus? Quem é você, barro, para discutir com o oleiro? Deus fez você do jeito que Ele quis fazer, por razões que só Ele sabe. E nós vamos ter que lidar com isso. Ou nós aprendemos a lidar com isso, ou nós vamos abandoná-lo. Não tem meio termo. Ou você aprende a lidar com as dúvidas e com as incertezas que o cristianismo te oferece, e confia no Senhor, e um dia você pode entender, como hoje, 31 anos depois de vida cristã, é que eu estou compreendendo e entendendo muita coisa que aconteceu lá atrás. Você precisa esperar, você precisa continuar caminhando, porque você vai ter o vislumbre de tudo que acontece na sua vida, mas não na hora que você quer, não no tempo que você quer. Porque nós somos apenas isso. Nós somos um barro. Então essa é a primeira resposta que Paulo vai dar. Quem somos nós para discutirmos com Deus? Quem somos nós para discutir com Deus que, olha só, Ele escolheu um Moisés e não escolheu um faraó? Quem somos nós para discutir com Deus porque Ele preferiu Jacó e não quis Esaú? Quem somos nós para discutir? Para falar: o Senhor fez errado, o Senhor está realmente equivocado, Deus, porque, sinceramente, Jacó, mas ele não é o primogênito é Esaú, mas o Senhor quer Jacó, eu quero Jacó, eu não quero Esaú, eu quero Jacó. E mais tarde, lá em Êxodo 4, ele vai dizer: Israel, que é Jacó, mudou o nome dele de Jacó para Israel, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus chama Jacó de primogênito dele, sendo que, na verdade, Jacó não era o primogênito. Mas quem foi que fez isso? Deus. E eu vou olhar para ele e vou dizer: o senhor errou, o senhor não sabe o que está fazendo, eu sinceramente discordo do senhor. Quem é o ser humano que pode fazer isso? Essa é a primeira resposta. A segunda resposta de Paulo está nos versículos 22 a 24. Deus tem seus propósitos. Veja só o que ele vai dizer, versículos 22 a 24. E que direis se Deus, olha só, irmãos, isso aqui está na Bíblia, irmão. Não adianta você querer argumentar com o pastor, porque isso aqui está na Bíblia. E que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Aí no versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Irmãos, isso aqui é muito sério. Olha só que coisa interessante, o termo preparados aqui, o termo preparados de Romanos 9, 22, não dá a entender de maneira nenhuma que Deus fez de Faraó um vaso de ira. Não é isso que quer dizer aqui. Esse verbo aqui no grego indica uma voz média, ou seja, aqui está dizendo o seguinte: vasos que prepararam a si mesmos para a perdição. Então, Faraó era um vaso preparado para a ira, não pelo Senhor, mas por ele mesmo. Então Deus suportou Faraó, e em Faraó ele glorificou o seu nome. Às vezes nós olhamos os grandes inimigos da fé, nós olhamos, por exemplo, Hitler, Adolf Hitler, que na Segunda Guerra Mundial matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. 6 milhões de judeus. Sem falar outros grupos étnicos e grupos religiosos que ele dizimou.
Agora preste atenção, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, com a vitória final dos Estados Unidos, com a rendição dos japoneses, com a rendição dos alemães. É claro que houve a participação de outros países, a União Soviética, mas o fato é que a Segunda Guerra terminou em 1945 e o Holocausto, a quantidade de judeus que pereceram nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, sensibilizou o mundo. E em 1948, a ONU, ela estabelece novamente o Estado judeu. E os judeus são autorizados a voltar para a Palestina. Aí você me pergunta, mas foi preciso Deus fazer isso com 6 milhões de judeus? Não sei, pergunta para ele. Quem somos nós para replicar Deus? Deus usou algo inerente ao ser humano, Deus usou a maldade de um homem, porque não foi Deus que colocou a maldade no coração de Hitler. Hitler era mau por si mesmo. Deus usou a maldade de um homem, a crueldade de um homem contra o povo dele, para que o povo dele tivesse uma grande vitória e voltasse para a Palestina em 1948 e fosse decretado novamente o Estado judeu, e até hoje tem judeu voltando para a Palestina. Em cumprimento a profecias da palavra de Deus. Dá para entender isso? Mas é assim que Deus faz. Deus usou a maldade, a impiedade de Faraó contra ele mesmo, para que o nome dele fosse glorificado, as pragas viessem sobre o Egito, ele ferisse toda a idolatria do Egito e tirasse o povo de Deus do Egito com braço forte e mão estendida. Então não existe, quando nós olhamos para os inimigos da fé, esse pessoal que trabalha aí para poder destruir o cristianismo, eles não sabem que muitas vezes eles estão sendo usados por Deus para que o contrário aconteça. Se você fizer uma leitura dos 3 primeiros séculos do cristianismo, os 3 primeiros séculos do cristianismo, foram empreendidos pelo menos 10 perseguições aos cristãos, 10 perseguições pelos imperadores romanos. Quanto mais se perseguia cristãos, quanto mais os imperadores se levantavam, porque o cristianismo era uma religião não reconhecida, uma religião não aceita pelo Império Romano. Por quê? Porque o cristianismo era contra algo que era basilar na sociedade romana, que era a unidade do povo romano em torno do culto ao imperador. O imperador, ele era um representante de Deus na terra. Então havia a necessidade de unificar o império. Isso é puramente político, isso não é religioso. Era a obrigação civil. Então, quando um romano ia oferecer incenso ao imperador, ele recebia um certificado provando que ele havia cumprido com as suas obrigações civis. Os cristãos não aceitavam isso. Eles não se curvavam diante de outro Deus, a não ser o próprio Jesus. Eles não adoravam outro Deus. Por conta disso, eles eram acusados de amotinadores, de rebeldes, alguém que estava de alguma forma tentando enfraquecer o Império Romano. E por isso, eles eram levados diante dos procônsules. E chegando lá, os procônsules lhes davam a oportunidade. Ou você queima incenso ao imperador, ou você vai ser queimado vivo. E os cristãos, me queime. Ou você oferece incenso para o imperador, ou você vai ser jogado para as feras, me jogue. Justino Mártir disse: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais se matava cristãos, mais a igreja crescia. Quanto mais as pessoas olhavam a coragem dos cristãos, que não tinham medo de morrer das maneiras mais terríveis possíveis, quanto mais se via o martírio de cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. O que Deus estava fazendo? Deus estava usando a força dos inimigos a favor da igreja e contra eles mesmos. É assim que Deus faz. Por isso nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle do Senhor, nada. Você tem visto o mundo caminhar para um caos. Você tem visto pessoas se levantarem e dizerem que vão destruir o cristianismo. Ao longo de toda a história, apareceram vultos, pessoas de renome, que disseram que iam destruir a fé cristã, mas a fé cristã cresceu a proporções inimagináveis, e essas pessoas morreram,
o seu legado é um legado que está simplesmente restrito às páginas amarelas de um livro qualquer, mas o cristianismo está aí firme e forte, anunciando que Jesus é o Senhor, porque quem está no controle é Deus e não o homem. Entende, irmão? Deus tem seus propósitos, por isso escute o que eu vou te dizer. Quando alguma coisa de ruim acontecer na sua vida, e ao invés de você olhar para o céu e questionar, e reclamar, e dizer que Deus se esqueceu de você, e dizer que Deus não liga para você, que Deus não está interessado em você, que Deus não se importa com você, entenda que Deus pode estar usando esse momento difícil, essa situação conturbada, esse momento complicado, para quebrar o coração de alguém, para sensibilizar alguém, porque tem alguém vendo a sua perseverança, tem alguém olhando a sua força, tem alguém olhando você continuar servindo a Deus mesmo no meio da dificuldade, tem alguém olhando para si mesmo e dizendo que vergonha, eu estou aqui bem, eu estou aqui vivendo uma vida tranquila, aquela pessoa passando por dificuldades, ela está dando glória a Deus e eu não. Deus pode fazer isso. Nós precisamos apenas dizer o seguinte: eu sou o vaso, me usa, faze-me vaso de bênção, Senhor. A gente tem medo de fazer essa oração, sabia? A gente tem medo. Porque sabe-se lá Deus o que Deus vai fazer. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, até mesmo para tirar de nós o medo. Senhor, tira de mim o medo de ser um vaso nas suas mãos. Tira de mim o medo de ser um vaso nas suas mãos. Então Paulo está respondendo a segunda pergunta, dando uma segunda resposta. Deus tem seus propósitos. E a última resposta está lá nos versículos 25 a 29. A última resposta está lá nos versículos 25 a 29. Todas as coisas que Paulo está defendendo foram profetizadas. Aí diz assim: como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos feitos como Gomorra. A Bíblia fala, aqui Paulo está citando primeiro Oséias 2:23, lá no versículo 25, depois ele vai citar Oséias 1:10, lá no versículo 26, e ele vai citar Isaías 10:22 e 23, nos versículos 27 e 28. Ele está citando profecias bíblicas dizendo que as coisas seriam assim, ou seja, Deus escolhe um povo, desse povo ele elege alguns que vão dar continuidade a esse processo, é desse povo que vem Jesus. Jesus estabelece um novo povo, um povo que aos olhos do judeu seria rejeitado, porque o judeu achava que só ele era povo de Deus, mas o judeu agora, ele é usado por Deus para o estabelecimento na terra de um outro povo, o Israel espiritual, e é esse Israel espiritual que Deus vai usar para salvar esse primeiro povo que rejeita. Olha só, o povo original de Deus rejeitou Jesus. Jesus veio, formou um novo povo, e esse novo povo vai anunciar Jesus para o povo original, e muitos nesse povo original vão ser introduzidos no Israel espiritual. Por isso que só existe um povo de Deus na terra. Não existe um povo Israel e igreja. Não, existe só um povo de Deus na terra. Os judeus, eles fazem parte desse povo, assim como os gentios também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus profetizou que as coisas seriam assim. Deus profetizou que Ele suportaria esses vasos de ira, para que os vasos de honra pudessem anunciar Jesus para os vasos de ira, e aqueles vasos de ira escolhidos por Deus pudessem se tornar vasos de honra. Entende isso? Quem é que pode, como a palavra de Deus diz, penetrar na mente do Senhor e lhe dar conselhos? Por isso que hoje, o povo de Deus na terra é composto de judeus e gentios, aquele povo que jamais seria tratado como povo pelos judeus. Lembra da parábola do samaritano? Quando um escriba fala assim, quem é o meu próximo?
Aí Jesus conta a parábola do samaritano, e ele foi forçado a responder que o próximo dele era o samaritano. Por quê? Porque o judeu era exclusivista. O judeu não aceitava ninguém sendo tratado como povo de Deus, a não ser ele mesmo. Deus quebrou esse paradigma. E lá em Atos capítulo 8, você vai ver os samaritanos sendo alcançados pela graça de Deus e sendo introduzidos na igreja de Deus. Então a igreja hoje, o povo de Deus hoje, é composta de judeus e gentios, um cumprimento cabal das profecias do Antigo Testamento. Meus amados irmãos, esse é o texto que Paulo está aqui refutando, ou pelo menos tentando responder a essa indagação. Por que Deus se queixa? Por que Deus se queixa de ter pessoas que não creem nele? Tudo propósito de Deus. Nós vamos caminhar até o fim, com pessoas andando de forma marginal ao cristianismo. De um lado, os que creem, lembra que eu falei, na última parábola do fim dos tempos, só existem duas categorias de pessoas no mundo: os que creem e os que não creem. O povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Respondam com sinceridade para mim. É fácil compreender isso? É fácil entender os propósitos de Deus? É fácil tentar entender como Deus trabalha? Não é. Mas eu aprendi 3 lições aqui, 3 aplicações para a nossa vida. O que isso tem a ver comigo? Eu quero aprender com você agora. Então a primeira lição que eu quero aprender com você nesta manhã é essa. Primeira lição: nem sempre ouviremos mensagens agradáveis da Bíblia, mas não é ela que deve se adequar a nós, mas nós a ela. Quando você pega a palavra de Deus e você faz com que o texto se adeque ao que você quer, você está fazendo algo chamado de exegese. Você está ensinando a Bíblia. A Bíblia, ela tem que aceitar o que você quer. Aí você tira o texto do contexto. E quando se tira texto do contexto, o que vira? Pretexto. É o que muita gente tem feito. Quantos erros teológicos, quantas heresias têm sido ensinadas hoje, porque as pessoas estão tirando os textos dos contextos, porque elas não aceitam se adequar ao que está escrito ali. Então elas retiram aquele texto e apresentam uma interpretação particular. É por isso que tem tanta coisa hoje aí sendo ensinada e, infelizmente, trazendo mais prejuízo para o Evangelho do que benefício. Agora, quando você olha a Bíblia, abre a Bíblia, você lê um texto, e aquele texto chacoalha você, mexe com você, machuca você, e você tem que se render a ele, você está fazendo exegese. É o jeito correto. É a Bíblia que está te ensinando. É a Bíblia que está dizendo, mude. Então tem hora que você lê a Bíblia, você não queria ler aquilo. Tem hora que você vai estudar a Bíblia, como agora, nesse caso, vasos de ira, vasos de honra. Como assim? Deus criou vasos de ira? Não, Deus permitiu que alguns vasos de ira continuassem sendo vasos de ira. Quem sou eu e você para dizer para ele que ele está errado? Existe algo aí que nós não entendemos. Então o que eu aprendo aqui? Não tente fazer com que a Bíblia se adeque a você. Adeque-se a ela. Se a Bíblia está dizendo para você mudar algum comportamento, mude. Porque se você não muda, mesmo depois de saber que ela está dizendo para você mudar, você de alguma forma está se rebelando contra a palavra de Deus. Você está dizendo que sabe mais do que ela. Se a Bíblia está espezinhando você e falando, pare de tomar essa atitude, mude essa e essa área da sua vida, e você finge que aquilo não é com você, você está se rebelando contra a palavra de Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição que eu aprendo é essa aqui. Somos vasos de honra, mas temos cumprido o nosso papel. Eu já falei isso em uma outra oportunidade. Tudo que existe, tudo que foi criado, tudo, absolutamente tudo existe para a glória de Deus. Inclusive eu e você. Tudo é para a glória de Deus. Nós fomos salvos por quê? Fomos salvos
porque Deus quer nos salvar, porque Deus quer nos levar para um lugar maravilhoso, Deus quer nos levar para um céu, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia. Ótimo, nós vamos para lá sim, mas Deus nos salvou para a glória dEle. Deus enviou Jesus para que Jesus morresse por você, para que Jesus Cristo pudesse satisfazer os seus mais profundos anseios. Deus enviou Jesus para a glória dEle. Por isso que o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Tudo é para a glória de Deus, tudo. De alguma forma vai contribuir para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então nós, como vasos de honra, nós temos cumprido o nosso papel e temos honrado, temos glorificado a Deus através da nossa vida. Quando as pessoas olham a nossa vida como vasos que somos, elas têm glorificado a Jesus? Elas têm manifestado de alguma forma o desejo de conhecer a Jesus? Foi o que nós falamos aqui quarta-feira, por conta da nossa influência. Nós temos sido vasos de honra. Se Deus nos tornou vasos de honra, eu tenho honrado a Deus. E a última lição que eu aprendo, eu encerro a minha palavra, é essa. Não olhe para aquilo que Deus não fez na vida do outro, olhe para o que Deus fez na sua. Pare de olhar porque você está vendo alguém passar por dificuldade. Aquela pessoa vai ser tratada por Deus, pode ter um propósito de Deus ali. É claro que nós temos que estender a mão, ajudar dentro do possível, mas parar de questionar Deus, porque Deus não faz algo na vida da pessoa. Por que o Senhor não abençoa? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Por que o Senhor tem deixado tanta coisa ruim acontecer no mundo? Vamos parar, irmãos, de tentar questionar o Senhor por conta daquilo que Ele não tem feito, e vamos agradecer por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Olhe para você. Quem era você? Onde você estava? E onde você está hoje? Quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida? Por que eu insisto em olhar para aquilo que Ele não faz? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você comece a anotar no seu caderninho os possíveis defeitos da criação. Me fale uma coisa que Deus faz ou que Deus não faz, que não tem um propósito por trás. Aí o que nós fazemos? Nós paramos de olhar para aquilo que está acontecendo no meu coração, aquilo que está acontecendo na minha família, aquilo que está acontecendo na minha casa, e eu começo a olhar para o lado e começo a perceber que as pessoas do lado estão passando dificuldade, que aquela pessoa está enferma, parece que as coisas só ficam piores, que aquela pessoa ali está desempregada, os filhos estão passando fome. Aí nós começamos a questionar Deus: por quê, por quê, por quê? Por que o Senhor não abençoa fulano? Por que o Senhor não abençoa ciclano? Sabe o que isso vai produzindo em nós? Isso vai produzindo em nós ceticismo. Nós vamos nos tornando céticos, incrédulos. É isso que o diabo quer que você faça. Olhe para você. Olhe para você, olhe para o que Deus tem feito em você. Olhe para o que o Senhor tem feito na sua vida. Glorifique a Deus e olhe e diga assim: Senhor, eu não entendo o porquê de muita coisa nesse mundo, mas eu sei que Tu estás no controle, Tu sabes, eu não vou me preocupar com isso, porque um dia tudo virá às claras. Tudo virá às claras. Não deixe o diabo acender esse pavio no seu coração, porque isso vai arrebentar com a sua fé. Não deixe. Eu gostaria de deixar então para vocês essa exposição de hoje. Para questionarmos o que Deus faz ou o que Deus não faz. Quem somos nós para, de alguma maneira, olharmos para Deus e dizermos para Deus: por que fizeste desse jeito? Por que o Senhor age dessa forma? Por que o Senhor não faz isso com aquela pessoa? Por que o Senhor não cura aquela pessoa que nós estamos orando há tanto tempo para o Senhor curar? Por que o Senhor não permite que aquela pessoa tenha um emprego, porque é o que ela mais quer? Deus não se dá a obrigação de te responder. Você está com dúvida? Você vai continuar com dúvida. Porque Ele é o oleiro, nós somos o barro. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Nós somos vasos imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de falhas. Somos vasos que chegam ao ponto de questionar o Senhor por muitas coisas. Nós te pedimos perdão por isso. E te pedimos que o Senhor continue trabalhando em nosso coração, nos ajudando a sermos melhores, nos ajudando a crescer, nos ajudando a amadurecer. Por favor, Senhor, não permita que essas incredulidades, que essas dificuldades avancem no nosso coração, mas que possamos confiar cada vez mais no Senhor, porque Tu és soberano. Tu és o Senhor absoluto de todas as coisas e nós confiamos no Senhor. Queremos repetir, nós confiamos no Senhor, não entendemos, não compreendemos, não temos respostas, mas nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando a entender as razões, nos ajudando a compreender as razões do Senhor em nós, embora não entendamos muito daquilo que nós temos presenciado, que nós possamos realmente aceitar que o Senhor tem propósitos para tudo. Louvado seja o Teu nome. Colocamos cada vida que temos orado diante do Senhor. O que o Senhor vai fazer eu não sei, mas te pedimos que o Senhor não leve em consideração a nossa ignorância. O Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, porque o Teu nome é glorificado em todas as coisas. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por este aprendizado desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.